Urgente, Aldama apresenta novas informações ao juiz sobre as empresas envolvidas no financiamento ilegal do PSOE através da Venezuela. Vamos começar. Boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares. Edição urgente, porque como todos os seguidores de Medidas Cautelares já sabiam há alguns dias, porque contamos aqui, Aldama ia apresentar novas provas sobre o financiamento ilegal do PSOE após aquela queixa apresentada por quem foi o número 2 de Nicolás Maduro na Venezuela, Delcy Rodrigues. Acabou de acontecer essa declaração de Víctor de Aldama, declaração secreta diante do magistrado da Audiência Nacional, Ismael Moreno. E podemos adiantar para vocês que Aldama revelou novos dados, novas informações sobre as empresas envolvidas no financiamento ilegal do PSOE através das famosas cotas de petróleo da PDVSA, no valor de 250 milhões de dólares, que foram dadas pelo regime de Nicolás Maduro para financiar a Internacional Socialista, presidida por Pedro Sanches, e o próprio Partido Socialista de Pedro Sanches. Temos essa informação, vamos compartilhar na tela. Mas antes disso, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares, que estamos indo rumo aos 150 mil inscritos. E já temos na tela essa informação urgente de última hora. Aldama apresenta ao juiz novas informações sobre as empresas envolvidas no financiamento ilegal do PSOE através da PDVSA. E aqui está, então, uma fotografia de Víctor de Aldama ao chegar ao tribunal. De outro dia, uma foto de arquivo e vamos à informação. O empresário Víctor de Aldama apresentou novas informações sobre as empresas envolvidas no suposto financiamento ilegal do Partido Socialista de Pedro Sanches, com cotas de petróleo da empresa estatal venezuelana PDVSA. Fontes jurídicas consultadas por Medidas Cautelares e Liberdade Digital apontam que Aldama prestou novo depoimento em segredo ao titular do Juízo Central de Instrução número 2 da Audiência Nacional, Ismael Moreno, para fornecer novas informações relacionadas ao suposto financiamento ilegal do PSOE e da Internacional Socialista presidida por Sanches, por meio do regime venezuelano de Nicolás Maduro, utilizando as já famosas cotas de petróleo da PDVSA no valor de 250 milhões de dólares. Sua declaração, segundo nos informam, ocorreu nesta quarta-feira e se estendeu por pouco mais de uma hora. E segundo conseguimos apurar, na audiência diante do juiz, o empresário trouxe novas informações relacionadas com as empresas envolvidas no esquema. E aqui fazemos a ligação, então, com outra exclusiva que adiantamos em Medidas Cautelares. E as mesmas fontes consultadas nos dizem que Aldama teria fornecido mais dados e informações complementares sobre a sociedade Apamate Corporate and Trust, investigada pela Unidade Central Operativa da Guarda Civil, UCO, como peça-chave para canalizar as cotas de petróleo da PDVSA, através do então ministro dos Transportes, José Luiz Ábalos. O ex-presidente do governo José Luiz Rodrigues Zapatero. Depois, essa informação nós já adiantávamos, conectamos com exclusiva há algumas semanas. Depois algum meio de comunicação copiou da gente, sem nem sequer dizer que fomos nós que adiantamos. Vocês já sabem que aqueles que em medidas cautelares... Mas vocês já sabem que quem acompanha Medidas Cautelares e lê teria apresentado uma complementar sobre a unidade e conectamos. Também disse para vocês essa mesma semana que Aldama ia apresentar novas provas, justamente após essa demanda prévia à apresentação de uma queixa por injúrias de Delcy Rodrigues, da atual presidente chavista da Venezuela. Costuramos, adiantamos medidas cautelares. Fontes teriam informado que as fontes consultadas, mais a sociedade, unidade e guarda civil, muita informação será cautelar. É que as mesmas que adiantamos teriam fornecido informações complementares exclusivas. As fontes consultadas teriam fornecido sobre o B. Costuramos com outra exclusiva, muita informação será costurada com exclusiva. Adiantamos medidas cautelares. É que o próprio Aldama teria fornecido mais informações e assim o fez, pois nesta quarta-feira, ou seja, não foi preciso esperar muito. Como vocês podem ver, a informação que publicamos aqui sempre se confirma, damos informações verdadeiras e verificadas, que é o que dizia sobre o S.I. Rodrigues naquela famosa denúncia antes da apresentação de uma queixa contra Aldama.
Pela defesa de Delcy Rodrigues, conduzida pelo escritório de advocacia de Baltas, Algarzón apontava que era inverídica, falsa ou não condizente com a realidade. A afirmação consistente na imputação de um fato a Delcy Rodrigues, consistente em que ela entregou a Aldama o envelope indicado com as cotas da PDBSA, o qual foi identificado nos meios de comunicação com uma capa de papel com o selo, anagrama ou emblema da PDBSA. A defesa da presidenta chavista explicava no documento que a atribuição da entrega do envelope por Aldama a Delcy Rodrigues tem um significado e contexto negativo porque implica uma atribuição de participação em sentido amplo e não em termos estritamente jurídico-penais, de Delcy Rodrigues, em fatos que, pelo menos em relação a outras pessoas, poderiam ser constitutivos de crime. É preciso dizer que Aldama, pois, afirmou em diversas ocasiões que o famoso envelope com as cotas da PDBSA, avaliadas em 250 milhões de dólares, Delcy Rodrigues o entregou pessoalmente a Aldama. Também preciso lembrar vocês das exclusivas que temos divulgado nos últimos dias em medidas cautelares e que vocês puderam ler na Liberdade Digital. E é que, como já adiantávamos então, Victor de Aldama explicou em seu primeiro depoimento ao juiz Moreno, ao juiz Ismael Moreno, realizado no mês de março passado, que a empresa Zapamati Corporate and Trust, vinculada ao banqueiro ligado ao chavismo e ao narcotráfico, supostamente falecido, Francisco Flores, foi utilizada na operação de financiamento ilegal do PSOE. Concretamente, essa empresa Zapamati teria canalizado as cotas da PDBSA no valor de 250 milhões de dólares que serviram para financiar de forma irregular o Partido Socialista e a Internacional Socialista, presidida por Sanches. Ou seja, S.I. Rodrigues entrega a Aldama algumas cotas da PDBSA no valor de 250 milhões de dólares. Isso precisa ser convertido não em dinheiro vivo. E para isso teria sido utilizada, então, essa empresa Zapamati Corporate and Trust, vinculada a Francisco Flores, supostamente falecido. Aldama contou ao juiz Moreno, naquela primeira declaração realizada em março, que a Zapamati foi a principal sociedade no esquema criminoso do PSOE, para se financiar ilegalmente com fundos provenientes do regime venezuelano de Nicolás Maduro. O empresário explicou na audiência nacional que José Luiz Ábalos iniciou os trâmites para canalizar os fundos das cotas de petróleo da PDVSA através da APAMAT e que, posteriormente, José Luiz Rodrigues Zapatero assumiu a responsabilidade por essa gestão. Segundo a APAMAT, depois José Luiz Rodrigues Zapatero assumiu a responsabilidade por essa gestão. Aldama, perante o juiz Moreno. Zapatero canalizou essas cotas da PDVSA através da APAMAT, utilizando diferentes pagamentos e empregando contas bancárias em vários países, como Panamá ou Rússia. E essa é a informação importantíssima de última hora que revelamos em medidas cautelares. O empresário Victor de Aldama acaba de declarar novamente em suas contas que o PSOE pagou e que o PSOE não pagou e que ele não pagou nada. Financiamento ilegal do Partido Socialista de Pedro Sanches. Aldama revelou novos dados sobre as empresas envolvidas nesse esquema que teriam sido usadas para canalizar os valores. Cotas de petróleo da empresa estatal venezuelana, PDVSA, no valor de 250 milhões de dólares. Essas cotas teriam sido usadas para financiar a Internacional Socialista, presidida por Pedro Sanches, e o próprio Partido Socialista de Pedro Sanches. Vale destacar que nessas negociações teria intervindo, em primeiro lugar, o então ministro dos Transportes, José Luiz Ábalos, e posteriormente o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero. Utilizando sociedades, utilizando empresas e além da sociedade, a APAMAT, teriam sido usadas contas bancárias, contas em lugares como Panamá ou Rússia. Esta é a informação de última hora que revelamos e, claro, qualquer novidade que continue surgindo sobre este assunto ou qualquer outro, vocês terão aqui, em primeira mão. Em medidas cautelares, encerramos esta edição. Espero que tenham gostado das informações e do novo vídeo. Compartilhem com quem quiserem, familiares, amigos, colegas de trabalho e deixem suas opiniões, suas curtidas e seus likes. Vocês acham que o financiamento ilegal do PSOE vai acabar derrubando Pedro Sanches? Então deixem suas opiniões para mim. Leio sempre com atenção e prazer.
Lembro que precisamos apoiar esta comunidade para que continue crescendo. Já passamos dos 140 mil inscritos e também já superamos os 114 sócios. Vocês já sabem, para se tornarem sócios, podem fazer isso como os escolhidos por menos de 4 euros por mês ou como os supremos por menos de 8 euros por mês. Contribuições também podem ser feitas pelo 627 556 370 627 556 370 627 556 370. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todo mundo, porque informação é poder. Até breve!